Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Leonardo, sou professor do campus desde 2011, mais ou menos, e esse ano e alguns anos anteriores também eu estarei à frente do programa do PIBID, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Vocês conseguem me escutar? Sim ou não? Está escutando, Luciano? Perfeito, perfeito. Então, a gente está nesse processo. Perfeito. A gente está nesse processo de seleção desses bolsistas e a ideia dessa reunião é para discutir um pouco sobre esse processo de seleção, primeiro, o que é o PIBID, né? O que é que vocês, se selecionados, farão no programa e como vai ser esse processo de seleção, quais são as etapas do processo, quais são as documentações necessárias para o processo, e aí, depois dessa discussão do edital em si, a gente abre para alguns questionamentos, e aí já faz questionamento aqui na live, porque pode ser a pergunta de um, pode valer para outro, e a gente já vai resolvendo de uma vez, para que não apareçam várias vezes o mesmo questionamento no privado, né? E aí, vocês estão vendo aí a tela está com um edital, que foi disponibilizado ontem, que as inscrições começaram ontem. Primeiro, a gente discutiu o que é o PIBID, né? Os alunos do primeiro devem, ou se ouviram falar, não sei se conhecem com profundidade, mas o PIBID ele é um programa da CAPES, gente, que é uma agência do MEC, relacionada ao MEC, e aí ele tem a intenção, é um programa que tem a intenção de fomentar essa formação docente de vocês. São bolsas de estudo para que vocês possam, como licenciandos, logo no começo do curso, ingressar na escola, né, para verificar o funcionamento da escola, para trabalhar o planejamento escolar junto com o professor da escola. E aí tem o programa, ele tem um coordenador de área, que aqui no campus serei eu, com auxílio de outros professores, e um professor da escola, que esse professor vai estar mais próximo de vocês, que a gente chama de professor supervisor. Nesse professor, nas turmas desse professor, que vocês vão implementar, vão trabalhar as propostas do programa, do PIBID, né? Vão fazer o quê? Vão planejar junto com o professor atividades de ensino na área de química, jogos didáticos, seminários, várias ações que estão relacionadas ao fazer docente, vocês, junto com o professor, supervisor, vão estar trabalhando no dia a dia para implementar dentro da escola. Então, a ideia do PIBID é essa. O PIBIDiano, né, o BID, que a gente chama, que é o Bolsista de Iniciação à Docência, é essencial que ele tenha uma postura profissional, porque a gente vai estar inserindo vocês nas escolas. Então, as escolas, vocês vão estar levando o nome do IF para essas escolas. Então, é importante que vocês já comecem a amadurecer esse perfil profissional, né, de ética, como profissionais mesmo, que é a ideia do programa, e ter isso em mente desde o ingresso na escola, até lá no final da bolsa, quando a gente vai montar os relatórios, tá? Então, a ideia principal do PIBID é essa, é um programa de iniciação à docência que vai te inserir na escola para auxiliar, para fomentar essa formação de vocês como professores da área de química. Aí a gente começa a andar um pouco no edital, que foi lançado na segunda-feira. Inicialmente, quem já conhece o PIBID sabe que a gente geralmente trabalha com um número muito maior de bolsas. Né? Nos editais anteriores, nós tínhamos 24 alunos bolsistas. E o que foi que aconteceu esse ano, Leonardo, que diminuiu tanto? Durante muito tempo, a gente estava, o PIBID vai sofrer cortes, o PIBID vai sofrer cortes, mas pelas lutas que a gente fazia, abaixo-assinado, várias coisas, esses cortes ainda não tinham chegado. Nesse edital de 2020, a gente sofreu um corte considerável nas bolsas, né? O programa ele teve um aumento de solicitantes dentro do IFRN e o resultado disso foi uma diminuição, infelizmente, uma diminuição de bolsas, tanto para vocês, alunos, quanto de supervisores. E aí, nesse edital de bolsista, nós teremos 8 bolsas disponíveis. E aí serão cadastrados no sistema, vocês devem ter lido o edital,
são 8 alunos que recebem efetivamente a bolsa e mais 2 voluntários. Esses voluntários também entram no edital, participam das ações do programa, fazem tudo normalmente, né? Mas eles, nesse momento inicial, eles não têm bolsa propriamente dita. Caso um aluno bolsista termine o curso ou desista do curso, alguma coisa, esses 2 voluntários, tendem a assumir as bolsas logo de uma vez. E aí os alunos que não estão nem entre esses 8 bolsistas, nem esses 2 voluntários, vão ingressando, que a gente vai ter 8 bolsistas, 2 voluntários na sequência, e os demais serão cadastros de reserva, que poderão entrar no programa com a saída de algum desses 2, ou dos bolsistas ou dos voluntários. Ok? Então, em relação às vagas, nós temos 8 vagas de PIBID, que é o mesmo número de vagas que está tendo residência pedagógica. Para quem não entende ainda essa logística, a ideia da CAPES é o seguinte: o PIBID ele vai atender vocês, que são alunos de licenciatura, no começo do curso, né, até 60% do curso, o PIBID vai atender esses alunos. O PRP, o Programa Residência Pedagógica, que vocês também, como alunos, devem ter ouvido falar nas redes sociais do IF, ele é um programa da CAPES do mesmo jeito, mas ele vai atender os alunos do meio do curso para frente. Então, mesmo quem não consiga Bolsa PIBID agora, pode tentar novamente, principalmente os alunos do primeiro período, podem tentar novamente mais na frente, saindo outro edital, ou pode também tentar, posteriormente, do meio do curso para frente, o Residência Pedagógica, que também é um programa da CAPES, que oferta bolsa de estudo para professores em formação inicial, beleza? E aí, para o PIBID, quais são os requisitos para um aluno se candidatar, participar desse processo seletivo, né? São requisitos mínimos para se candidatar às vagas ofertadas nos termos desse edital. O aluno que está regularmente matriculado em, no mínimo, 3 componentes curriculares, que precisam estar matriculados em pelo menos 3 disciplinas, ou, caso vocês não estejam em 3 disciplinas, no mínimo do curso que vocês estão atrelados. No caso do IFRN, quem tem o currículo novo, ele ele aceita você se matricular em até uma disciplina. Nesse caso, os alunos poderão se candidatar a essa vaga do PIBID. Outro requisito é ter concluído no máximo 60%. Renato, só um minutinho. Oi. É porque aqui estão pedindo para tu falar um pouquinho mais devagar, porque tá tendo tipo um barulho. Tu escuta esse barulho que tá tendo? Aqui não. Então, eu acho que é porque deve ser alguma coisa no teu. Porque quando tu tá falando, tá um barulho, mas dá para escutar. Aí o pessoal tá só pedindo para tu falar um pouquinho mais devagar. Gente, é porque eu não tô quando eu estou projetando a tela, eu não estou conseguindo escutar, eu não estou conseguindo participar do chat. E aí, mas ainda tá o barulho? Quando eu falo, tá o barulho? Quando tu fala, chia um pouquinho, sabe? Dá um barulho. Tu não escuta esse chiado, escuta? Nada. Não estou escutando nada. Tu tá com fone ou sem fone? Estou com fone. Tá com fone, né? Mas é só quando tu fala, deve ser alguma coisa do fone, então. Não sei. Mas tá dando para ouvir, escutar direitinho? Tá dando para ouvir. Aí tu fala só um pouco mais devagar que dá certo. Perfeito. Então eu vou falar um pouco mais devagar. Valeu. E aí, gente, um outro requisito do edital, né? Esses requisitos, lembrando, eles não foram criados no IFRN. São requisitos que a própria CAPES, a gente adaptou alguns, né? Mas a maioria são requisitos que a própria CAPES coloca para ser bolsa. Lembrando que a CAPES que vai pagar as bolsas de vocês, não é o IFRN. Então, alguns desses requisitos são relacionados à própria CAPES. Um outro requisito, como eu vinha falando, é ter concluído, no máximo, 60% da carga horária regimental do curso de licenciatura, ao ingressar no programa. Então, lá no SWAP, você tem como verificar, os alunos do primeiro e do terceiro período possivelmente não terão esse problema, né? Os alunos que são mais avançados, precisa ver no SWAP
quantos por cento ele já tem do curso. Porque o PIBID só é aceito para alunos que estão, para ingressar no PIBID, né? Para alunos que estão em até 60% do curso. Leonardo, eu tenho 50%. O programa é de 18 meses. Se nesse período eu fizer 60, eu saio? Não. Você continua normal na bolsa. A questão é só para ingresso. Para você entrar no programa, você tem que ter no máximo 60% do curso. Caso você consiga esses 60 depois, não tem problema, você permanece no programa. É só para a questão de ingresso. Isso é uma questão que a CAPES coloca, a gente não tem como alterar, tá? Ser aprovado nesse processo seletivo, dedicar pelo menos 32 horas mensais para as atividades do PIBID. Geralmente o PIBID, ele vai pegar 2 turnos da semana de vocês, né? Vai depender do horário que o professor supervisor tem a aula, e a gente vai, essa questão dos horários vão ser organizados durante o período do programa. Mas você já tem que saber que vocês precisam ter disponíveis para o programa pelo menos 2 turnos durante a semana. Pode ser 2 manhãs, 2 tardes, uma manhã e uma tarde, tá? Vocês precisam ter esse período dedicado para fazer as ações na escola e também para produzir material didático, essas coisas. Firmar termo de compromisso por meio do sistema eletrônico próprio da CAPES. Isso aí, quando selecionado, vocês vão ter um termo de compromisso para assinar e enviar para a coordenação, que a gente deixa tudo isso registrado, ok? Essas observações, elas só estão relacionadas a discentes que trabalham. Antigamente, eles não poderiam entrar no programa. Hoje em dia, eles podem. O aluno tem algum vínculo empregatício, ele pode, sim, fazer parte do PIBID, desde que esse vínculo não perturbe essas horas que ele precisa fazer no programa, tá? E a principal base são esses requisitos anteriores para o aluno entrar no programa ou não, e também, se ele já tiver participado do programa em algum momento, o número de bolsas que ele pode ter é, no máximo, 18 meses. Ele só pode ter até 18 meses de bolsa. Isso tanto para o programa PIBID, tanto para o PIBID, quanto para o residência pedagógica, tá? E essa bolsa, quem paga é a CAPES diretamente, não tem nenhuma relação com o IF. Você recebe na sua conta, já a gente vai falar os tipos de conta que podem ser utilizadas, e aí, você recebe diretamente da CAPES, ok? O valor da bolsa. Ô, Léo. O bolsista PIBID vai. Oi. Leonardo, só antes de passar para outro ponto, surgiu aqui uma pergunta. Reprovou uma cadeira, vai implicar em alguma coisa no PIBID? Reprovou uma cadeira? Sim, eu estou vendo aqui agora. Pronto, a reprovação, ela não te impede em participar do programa se você for selecionado. O que acontece é que as reprovações vão diminuindo teu IRA. E aí, mais na frente, vocês vão ver que a base da seleção que a gente vai fazer é o IRA, para os alunos que já têm IRA no curso, né? IRA é o Índice de Rendimento Acadêmico, ele já está relacionado às tuas notas, às tuas frequências e tudo mais. Os alunos que já têm IRA serão pontuados pelo IRA, e os alunos do primeiro período serão pontuados pela nota do Enem, tá? Uma reprovação, ela vai diminuir no teu IRA, ela vai influenciar nessa tua nota, mas ela não te impede de participar do programa, certo? Era isso? Acho que era, né? Pronto, e aí vamos falar em relação ao valor e à vigência da bolsa. A bolsa de R$ 400, né, que serão, como eu falei, serão pagos mensalmente pela CAPES. O pagamento será efetuado diretamente ao aluno bolsista, mediante depósito em conta do Banco do Brasil, conta corrente do Banco do Brasil ou da Caixa. Não é permitido conta fácil ou poupança. Essa é uma parte, gente, que é essencial, e vocês que vão ter que ir atrás. Quando vocês forem selecionados, sai o resultado.
já precisa correr atrás de abrir a sua conta. Quem já tem conta corrente no Banco do Brasil ou na Caixa, no seu nome, não tem problema. Você bota esses dados e aí a CAPES paga diretamente nessa sua conta. Não é permitida aquela conta fácil. Antigamente, muitos alunos antigamente eles abriam a conta fácil e depois transformavam essa conta fácil numa conta corrente, e também não pode poupança. Você tem que ter a conta corrente do Banco do Brasil ou da Caixa para receber essa bolsa. Senão a CAPES não paga, certo? E aí o pagamento das bolsas será processado mensalmente, de acordo com o cronograma da CAPES. E aí as bolsas têm um período de até 18 meses. Beleza? O IRA, Rayane, eu vi aqui, Rayane e Luciana já respondeu, né? O IRA você não tem no primeiro semestre. Os alunos do primeiro semestre serão pontuados pela nota do Enem. O que é que um bolsista do PIBID precisa fazer, né? São atribuições mínimas do aluno bolsista desse programa. Participar das atividades definidas pelo projeto. Essas atividades a gente vai passar junto com o supervisor quando iniciarem as atividades. Dedicar-se no período de vinculação ao projeto, sem prejuízo do cumprimento de seus compromissos regulares como discente, observando a carga horária definida. O que é isso? Digamos que você, durante o programa, você não consegue administrar a questão das suas disciplinas, né, com o programa em si. O programa está afetando o seu andamento no curso. Isso não é interessante. A ideia do programa é ajudar na tua formação. Se o programa estiver dificultando você ser aprovado nas disciplinas ou alguma coisa do tipo, a gente vai rever se vale a pena ou não para você permanecer no programa. O programa ele não pode ser um prejuízo para as suas atividades como discente. Atividades de sala de aula, principalmente. Informar imediatamente ao coordenador de área qualquer irregularidade no recebimento de sua bolsa. Você não, por algum motivo, a bolsa desse mês não saiu, você nos avisa imediatamente, a gente vai verificar junto com a coordenação institucional, que é lá em Natal. Aqui no campus a gente tem uma coordenação diária, e lá em Natal tem uma coordenação institucional do IFRN, que trata de todos os campos do IFRN. E aí a gente vai tratar sobre essas questões lá com Natal, caso não receba a bolsa. Registrar e sistematizar as ações desenvolvidas durante sua participação no projeto. Tudo que vocês forem fazer, eu elaborei uma lista de exercícios, a gente fez uma gincana na escola, a gente fez um jogo didático. Todas essas ações você vai precisar guardar e registrar, principalmente por fotografia, porque no final vocês vão montar um relatório. A CAPES não vai te dar a bolsa e você vai ficar com a bolsa limpa e tal durante todo o processo. No final do programa, vocês vão elaborar um relatório do projeto e esse relatório é enviado para a CAPES, que vão avaliar suas atividades ou não. Então, durante o projeto, tudo que você for fazendo, vocês vão registrando e guardando para colocar nesse relatório final, certo? Apresentar formalmente os resultados parciais e finais do seu trabalho, divulgando-os em eventos sobre formação de professores da educação básica. É como eu vinha falando, né? Tudo que for feito no PIBID, vocês vão precisar prestar contas posteriormente, né? Das ações que vocês fizeram. Então, fotografem tudo, guardem tudo, para quando for período de fazer esse relatório, vocês já terem esses dados facilitados, certo? Deixa eu só pegar aqui o cabo do computador. Além disso, é essencial, o PIBID ele não é um programa só de formação de professores. Além disso, ele também é um programa que relaciona a pesquisa. É essencial que vocês
nesses trabalhos que forem feitos nas escolas, a gente também tem a oportunidade de participar de eventos e divulgar esses resultados, tá? Geralmente a gente divulga esses resultados em eventos da própria instituição ou do IFRN, que é o caso de eventos maiores, mas vocês já entram sabendo que vão precisar participar, escrever trabalho para eventos, escrever artigos científicos, porque uma proposta do programa também é divulgar as ações durante o projeto, certo? E aí vocês já vão cientes disso. Eu não quero participar desse evento, mas é uma das obrigações dos bolsistas divulgarem esses resultados das atividades feitas na escola em eventos. Possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, consonante às normas do IFRN, participar das atividades de acompanhamento e avaliação definidas pela CAPES. Isso aí são os relatórios e tudo mais. Certo? Deixa eu ver como é que está aqui. Então, tranquilo, né, meu povo? Sobre a avaliação, né, que é uma das partes que vocês mais têm dúvidas e a gente pode permanecer nesse tempo até sanarem todas as dúvidas. Os critérios de avaliação. A avaliação irá contabilizar as atividades realizadas pelo estudante durante sua vida acadêmica no curso. Antigamente, a ideia, nos editais anteriores, a ideia era praticamente o IRA do estudante, a disponibilidade dele em participar do programa. Era o IRA e os seus horários disponíveis, basicamente. Hoje em dia, nesse edital de agora, tentando dar mais olhar para os alunos que realmente participam do curso, participam de monitoria, participam de projeto e tudo mais, eles vão ter pontuações relativas a essas atividades que eles fazem no curso, né? E aí a gente montou uma tabela, o pessoal lá de Natal montou, que é um modelo para o nosso edital, e aí a ideia é a seguinte: o IRA, ele vai contar como uma das notas principais, ou o IRA para o aluno que já tem IRA, ou a tua nota do Enem para o aluno do primeiro período que ainda não tem IRA. Eles serão equivalentes. O IRA, ele vai de 0 a 100, o Enem vai de 0 a 1000. A gente vai transformar, sei lá, você tirou 500 no Enem, você tirou 600, 700 no Enem, tirou 600, vai ficar 60 pontos. Tá? A gente vai transformar essa nota do Enem equivalente à nota do IRA. Acrescido a isso, outras atividades que vocês fizeram também contam para o programa. As atividades de ensino são monitoria no curso da área de subprojeto. Se você tiver feito monitoria, você solicita a declaração para a coordenação do curso e vai contar 3 pontos por mês, no máximo 30 pontos. Pesquisa, se você participa de um grupo de pesquisa ou de projeto de pesquisa, conta 5 pontos por semestre. A parte da pesquisa toda conta no máximo 30 pontos. Trabalhos apresentados com certificação e ou publicação em eventos, 2 pontos para cada trabalho. Publicação de artigo ou capítulo de livro, 10 pontos por artigo e ou capítulo de livro. Essa parte da pesquisa, no máximo, soma 30 pontos. Extensão, se você participa de um projeto de extensão, você recebe 5 pontos por cada participação, máximo também 30 pontos. Representação, né? Se você participou de algum colegiado do curso, ou de algum outro colegiado dentro, que você pode participar, você recebe 10 pontos por participação. Beleza? E aí a gente tem o IRA, ele vai valer de 0 a 100 pontos, e essas atividades a mais vão valer até 100 pontos. Se somar 30, 30, 30 e 10, a gente tem mais 100 pontos. A sua nota final vai ser a soma do seu IRA, que a gente vai já aqui, mais para frente, vai ser a soma do seu IRA, a soma das atividades extras, dividido por 2. IRA, quando eu falo IRA, os alunos do primeiro semestre pensem na ideia do Enem, serão equivalentes. Alguma dúvida, meu povo, dessa parte? Se não tiver dúvida, eu passo para frente.
Leonardo, Oi. a Rayane está perguntando ainda com relação à nota do Enem. Porque vai ser Sim. utilizada a nota do Enem. Como é que comprova essa nota do Enem? Você vai lá no site do INEP e vai pegar o formulário das suas notas. Vai baixar em PDF e vai enviar junto com a sua inscrição. Mas você vai lá no site do INEP e pega. Certo, Rayane? Leonardo, também é bom destacar, né, que essa pontuação só é válida a partir da sua matrícula no curso de licenciatura em Química do IFRN. Por exemplo, tenho outra graduação, em outra época eu não posso utilizar nada daquela outra data. Tudo tem que ser a Isso. partir de agora. Como A eu partir falei, do, né, Pode falar. Pode a falar, partir Luciana. do momento que você ingressou no curso de licenciatura em Química do campus Apogee. Isso, a proposta é que se dê essas atividades extras, se deem da sua participação no curso. Né? Então, se você teve outros cursos, você participou de monitoria em outros cursos, esses dados não serão contabilizados. Né? A ideia é fomentar as atividades que você tem no curso. Beleza? E aí vamos lá, né? Sobre a inscrição, se não tiver mais perguntas sobre a tabela, eu vou continuar. Só Sobre a mais um momento, inscrição, Leonardo. ó, A Rayane, ela coloca assim, o anexo 2 pode deixar em branco, pois não tem as pontuações, ou é necessário enviar o anexo 2. Mas é bom lembrar que o IRA, ou a nota do Enem, é o anexo 2 também, né? o anexo 2, deixa eu colocar lá para a gente já tirar essa dúvida. Se você não enviar o anexo 2, você vai ser zerado total. Porque no anexo 2 tem aqui o IRA, Índice de Rendimento Acadêmico, e para o aluno do Enem, tem aquele asteriscozinho lá em cima, você vai colocar o equivalente do Enem. Se você tinha 600, a sua pontuação que você vai escrever aqui nessa última coluna, na linha do IRA, vai ser, se você tinha 600, você coloca 60 pontos e coloca o comprovante lá. Se você não envia esse anexo, você vai ficar zerado, tá? Não vai ter pontuação nenhuma. Mesmo que você não tenha monitoria, pesquisa, essas outras atividades, elas são extras. Você precisa colocar a sua nota do IRA, ou, sei lá, se você tinha 600, você bota aqui 60. Dá para ver aí? Pronto. O Bruno Você bota Moraes, aqui 60, que é o equivalente. Pode falar. pronto. O Bruno Moraes está perguntando assim, nos critérios que eu não tenho pontuação, eu escrevo 0 ou deixo em branco? Não, é indiferente. Você pode botar 0 ou deixar em branco, não tem problema não. Na dúvida, bote o 0, mas não tem. A gente vai olhar especificamente para as pontuações que você coloca que tem e a comprovação que você diz, tá? Lembrando que essa questão tudo aqui precisa ser comprovado. Se você coloca lá a pontuação, sei lá, eu tenho 5 pontos de projeto de pesquisa, você precisa colocar lá o material do SWAP relacionado a esse projeto de pesquisa. Se você participou de um projeto de extensão, você precisa comprovar que participou desse processo de extensão ou a sua atividade não será validada. Tudo isso que você está colocando precisa do comprovante. Até meu IRA, para a gente validar o seu IRA, os alunos do terceiro período para frente, você precisa colocar ou o seu histórico, alguma declaração que tenha o seu IRA. Sem a comprovação, esses dados não serão validados. Tem no edital que todas essas informações precisam ser comprovadas, né? E aí, da inscrição, das comprovações do processo seletivo. Sobre a inscrição, os candidatos devem enviar para o endereço eletrônico pibid.ap@ifrn.edu.br no prazo compreendido entre
o dia 20, né, que foi ontem que foi publicado o edital, 0 horas do dia 20, e 23h59 do dia 23, que é a quinta-feira. Vocês têm segunda até quinta, até meia-noite, para enviar a documentação para esse e-mail. Conforme anexo 3, um único arquivo em formato PDF, com os seguintes documentos e nessa ordem. A ficha de inscrição, que é o anexo 1, seguido das cópias de comprovantes. Aí você vai colocar o seu histórico, se tiver IRA, os dados do Enem, lá do INEP, se for aluno do primeiro período. Se participou de um projeto de pesquisa, pega lá o dado do SWAP, do projeto que você está vinculado e coloca e tudo mais, certo? Ficha de pontuação devidamente preenchida, constante no anexo 2, seguida das cópias de documentos comprobatórios. Caso todas as comprovações estejam em conformidade, a comissão de seleção irá reenviar um e-mail de confirmação de inscrição para o candidato. E aí a gente vai verificar se está tudo ok. A comissão composta, desculpa, eu acabei não falando, essa comissão de seleção é composta, vocês devem ter visto no edital lá embaixo, por mim, pela professora Luciana e pelo professor Tasso. E aí a gente vai enviar para vocês um e-mail retornando, informando que a sua inscrição foi deferida, tipo deferida, porque toda a documentação estava ok. E aí a seleção será feita exclusivamente mediante análise desses documentos enviados pelos candidatos. Aí, tipo, você mandou a inscrição, a gente verificou que tinha um documento que não está em conformidade. Vai ter um período de recurso, mas nesse período de recurso eu posso adicionar documentos? Não. A adição de documentos, ela acontece no processo de inscrição, tá? Você não pode trocar um documento, então é importante que vocês já coloquem documentos válidos na inscrição. Aí, dos resultados, né? De uma forma geral, o resultado vai ser, para quem é aluno do primeiro período, vai pegar a nota do Enem, vezes 0,1, isso vai transformar a tua nota, que era de 0 a 1000, para 0 a 100, vai somar todas as notas das atividades extras e dividir por 2. Para quem já tem IRA, a nota final vai ser o IRA, mas todas as atividades extras que forem comprovadas e dividir por 2. Beleza? Dúvida, vão colocando aí. E aí a ordem de classificação... Apareceu uma dúvida. Tem que enviar RG ou CPF? Acho que a gente tinha discutido que tem, né? Porque um dos critérios a gente vai ver aqui na frente, um dos critérios de seleção é a idade. É bom colocar para não ter problema. Certo? Estão perguntando aqui também. Para a comprovação do IRA, só colocar a matrícula já é válido? Se na matrícula tiver o IRA, mas é melhor colocar o histórico, que com certeza tem o IRA. No SWAP também, quando o aluno vai em documentos, tem comprovante de dados acadêmicos. Essa declaração que é gerada, esse documento, que tem uma certificação, né, porque é via sistema do SWAP, já sai o valor do IRA. O documento do SWAP que tem o teu IRA, é bom até tu colocar, se for um documento, sei lá, diferente, você coloca lá, grifa lá o IRA para a gente verificar. Bruno, eu vi aqui tua pergunta, mas precisa anexar ou escrever o número? Ou só escrever o número? Tudo precisa anexar, tudo precisa comprovar, tá? O IRA você precisa pegar os dados do SWAP, para quem tem IRA, para comprovar. Isso vai facilitar o processo de avaliação. Ok? O Bruno está falando com relação ao caso do RG e o CPF. Porque o número eu não preciso. Vai precisar só do número do CPF na ficha de inscrição, né?
mas eu preciso do RG, por exemplo, para verificar a tua idade, entendeu? É porque precisa de algum documento para comprovar a data de nascimento. Isso. Porque um dos critérios de desempate é a idade. Nesse momento, a gente não precisa do número do documento, não. É porque o Bruno perguntou assim, mas no histórico já tem a idade lá. Se você utilizar o histórico como comprovante do IRA, aí não precisa. Vai depender do que você vai utilizar como documento do Pode SUAP falar, para Luciano. comprovar o IRA, né? Isso. Você tendo uma forma de comprovar essas questões, tá tranquilo, entendeu? Beleza? Então vamos lá. A ordem da classificação do resultado preliminar será expressa em ordem decrescente dos valores das notas finais dos candidatos, maior para o menor, aproximadas de acordo com as normas de arredondamento, até alcançado o número de vagas ofertadas neste edital. Como eu falei, são 8 vagas de bolsista, 2 vagas de voluntários, tem aqui mais na frente, e os demais entrariam como cadastro de reserva, que podem ser chamados caso haja desligamento ou de um bolsista ou de um voluntário, sempre na sequência das notas que vocês tiveram durante esse processo seletivo. Né? E aí essa parte é só falando sobre isso, 8 bolsistas, 2 voluntários e tudo mais. 7.4. Os voluntários serão em um número de no máximo 2, seguindo a classificação para cada grupo de 8 alunos bolsistas, e terão prioridade em assumir futuras bolsas que surjam nesse processo. Como eu falei também, caso o aluno desista da bolsa, o próximo voluntário é agraciado com a bolsa, recebe essa bolsa. Ao sair o resultado final, o resultado parcial, que a gente vai já mostrar as datas, quem achar que não foi pontuado em alguma coisa ou por algum problema, pode entrar com recurso nesse resultado parcial preliminar, né? Caberão recursos contra o resultado preliminar do processo seletivo publicado. Os recursos deverão ser interpostos via e-mail, você vai mandar um e-mail para o mesmo e-mail, pibid.ap@ifrn.edu.br, e aí justificando o que é que você justifica para esse recurso, né? Constante indicado pela coordenação diária do programa, constante no anexo 3, com exposição clara e objetiva da argumentação do recurso, no prazo exposto no cronograma do processo seletivo, constante no anexo 3. O resultado final do processo seletivo, após exauridos todos os recursos, será publicado pela coordenação diária, falta publicado aí, mas é publicado, do programa em instrumento próprio de divulgação, expressado em ordem crescente dos valores das notas finais dos candidatos, aproximados para o próximo valor inteiro, conforme o cronograma do processo seletivo constante no anexo 3. E aí o preenchimento das vagas dar-se-á obedecendo à ordem de classificação constante no resultado final. Lembrando que, assim que a gente publicar esse resultado, quem ainda não tem, na verdade, assim que for publicando os resultados, eu sugiro até no preliminar, é interessante que você já vá se articulando, se organizando. Se for um dos contemplados nas 8 bolsas, né, você já vá se organizando para solicitar a sua conta, porque às vezes ela demora. E a gente precisa cadastrar esses alunos, a CAPES vai dizer assim, vocês precisam cadastrar os alunos no dia tal. Do dia tal ao dia tal. Quando ela disser isso, você já precisa estar com toda a documentação pronta, inclusive a sua conta do banco, né? E aí é bom que você, sendo contemplado nesse resultado, tanto no preliminar quanto no final, entre os 8 bolsistas, que já vá se organizando. Caso não tenha uma conta corrente do Banco do Brasil ou da Caixa, Leonardo, eu tenho uma conta corrente
do Bradesco. Pode? Não pode. Tem que ser ou Banco do Brasil ou Caixa. Isso não é uma coisa que a gente pede. É uma coisa que a CAPES pede. É além do que a gente pode fazer. Conta corrente do Banco do Brasil ou da Caixa já vai se organizando para solicitar essa conta para quando te chamarem, a CAPES te chamar para receber a bolsa, você já está com tudo pronto. Certo? E aí, os critérios de desempate, caso sejam necessários, em ordem de prioridade são maior valor no critério de ensino, daqueles dados de ensino, maior valor no critério de pesquisa, maior valor da pontuação no critério de extensão e maior idade. É por isso que a gente precisa saber a idade de vocês. E aí, nós temos aqui a comissão do processo seletivo, eu, o professor Leonardo, a professora Luciana, o professor Tássio, a ficha de inscrição, que vocês devem ter visto no edital, né? Nome, CPF, o número de matrícula de vocês, que conseguem no SWAP, telefone, idade e o e-mail. Essa é a ficha que vocês vão, a ficha do anexo 2, que vocês vão colocar na inscrição, vão indicando o IRA ou o equivalente do Enem, o ensino, as monitorias com os comprovantes, a pesquisa, extensão e a representação discente. Por último, a gente tem aqui o edital, a publicação do edital aconteceu no dia 20, as inscrições, como eu falei, elas se iniciaram também ontem, dia 20, vão até o dia 23. O resultado parcial sai no dia 27, se eu não me engano, é na segunda, né? É na segunda-feira. O dia de vocês abrirem o recurso, mandarem um e-mail lá para o pibid.ap@frn.edu.br, é no dia 28, e o resultado final, a previsão é para o dia 31. E aí, nesse dia, a gente envia tanto os dados, tanto a publicação do resultado final, e já envia esses dados lá para Natal dos alunos, só os nomes, né, dos alunos que foram selecionados durante esse processo seletivo. Certo? E aí, meu povo, discutimos o edital e agora a gente vai passar para uma outra etapa, que são as dúvidas que vocês tiverem. Lembrando outra coisa, que é muito, muito, muito importante. No processo seletivo ele não fala, no edital ele não fala, porque a gente já tinha discutido isso antes, mas para receber bolsa, para entrar no programa, tanto se você for bolsista, os 8 bolsistas, quanto os 2 voluntários, você precisa estar cadastrado na plataforma Freire, que é aquela que eu coloquei o link há muito tempo nos grupos, né? Aquela plataforma que vai te disponibilizar entrar no programa ou não. Como é que eu sei, Leonardo, que está tudo cadastrado direitinho? Você vai cadastrar as informações essenciais que tem lá, e no final você vai ter uma bola, se ela estiver vermelha, ainda está faltando dado, você não está cadastrado na plataforma Freire, se ela estiver vermelha, tipo um Vzinho. Se ela estiver verde, está tudo ok, você está cadastrado e vai poder entrar no programa. Só entra tanto voluntário quanto bolsista, só vai conseguir entrar no programa se tiver a plataforma. A plataforma seria a organização do programa em si. Então, para estar no programa, você precisa estar cadastrado na plataforma. Beleza, meu povo? E aí, agora eu estou disponível. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem esse momento para tirar em grupão. Um de cada vez. Luciana quer dizer alguma coisa, então? Muitas dúvidas, né? Pessoal, esse é o momento de vocês tirarem as dúvidas, né, de vocês, para poder concorrer a esse processo. É muito importante na formação de vocês. Então, a gente está aqui justamente disponível para poder ajudar, né, nesse momento.
Rayane perguntou, o arquivo tem que ser PDF? Tem. Vocês, o edital fala que vocês precisam montar todas as documentações e transformar em um arquivo só e transformar essa documentação em um PDF só. E é esse PDF que vocês vão enviar no e-mail da coordenação diária, pibit.ap@frn.edu.br. Bruno perguntou, a questão lá na plataforma, quem fez o ensino fundamental todo quebrado? Eu não entendi. O que é um ensino fundamental todo quebrado? Estou brincando. Mas é bom que você coloque as escolas que você fez o ensino fundamental, né? Lá no sistema. Acho que lá tem várias coisas que precisa cadastrar. A Rayane tem vários aplicativos. Você pode, se você tiver vários PDFs, você pode pegar, por exemplo, unir PDF no Google. Aí você faz isso online mesmo. O Word também faz. É só você colocar, bota todos os documentos no Word, colocar salvar como, aí tem lá como PDF. Salvar como PDF. Bruno, então, nessa situação não tem problema não. Ficou verdinho lá, tá tranquilo. Pronto, meu povo. Então, gente, eu acho que como não tem mais perguntas, né, a gente pode meio que encerrar. Eu deixei aí o link com o cronograma. É importante que vocês conheçam esse cronograma, conheçam esse edital, leiam esse edital várias vezes, para não ter problema, para não ter erro. Porque o PIBID, quem já está participando do IF sabe que é um programa muito importante para a formação de vocês. Vocês vão crescer muito dentro do PIBID, de verdade. Vocês vão ter uma visão da escola. Vocês têm muita visão da escola como aluno. No PIBID você vai ter uma visão da escola como profissional já, né? Porque você vai estar atuando diretamente com os professores, na produção de materiais didáticos, trabalhando com os alunos diretamente. Lembrando que no PIBID, isso também é muito importante, você não assume uma sala de aula, né? Você não vai dar aulas no PIBID. A ideia é que você auxilie o professor nas atividades docentes dele, né? No planejamento, na elaboração de material. Isso, a construção do PIBID, a ideia do PIBID é essa, ela é valorizar essas ações de planejamento e de pesquisa dentro do ensino, né? O Residência Pedagógica, que é o programa que vocês fazem, que eu falei, do meio do curso para frente, esse sim, você assume salas de aula, você assume turmas como docente, ele é mais efetivo. Então, as ideias dos programas, mesmo que sejam programas da CAPES, as ideias de formação, elas são um pouco diferentes, certo? Deixa eu interromper aqui, então, o compartilhamento. Gente, eu vou pedir que agora todos liguem as câmeras para a gente registrar. Jonathan, só mais uma pergunta apareceu agora. Pronto. Você pode, quando for abrir esse arquivo, você pode abrir ele em Word. Você pede para abrir com o Word. Aí ele vai estar disponível em Word. Você pega a parte do anexo e preenche. No PRP, vocês disponibilizaram um arquivo em Word ou foi só aquele edital mesmo, Luciano?
Foi só do edital mesmo, e também o pessoal hoje de manhã perguntou se poderia ser preenchido à mão, a gente disse que sim, portanto que a letra fosse legível. Porque se a pessoa quiser, pode imprimir, né, e preencher e depois escanear também. Imprimir o edital e pegar aquelas partes. Do jeito que ficar mais fácil para cada um. Isso. A forma que ficar mais viável para vocês quiserem transformar no outro para digitando, ou se quiser imprimir para ir fazendo na mão mesmo, que a gente consiga entender, por favor, né? Senão a gente não vai saber nem de quem é a inscrição. As letras de médico tenham cuidado para a gente entender de quem é a inscrição. Certo, meu povo? Mais perguntas? Então, vamos registrar essa nossa reunião. Eu vou pedir que todo mundo ligue as câmeras agora, faça o inverso. Liguem as câmeras para a gente registrar. Tudo que a gente faz no PIBID, vocês já vão ter que se acostumando. Tudo que a gente faz no PIBID precisa ser registrado num relatório. Por isso que eu falei, gente, durante os processos que vocês vão na escola, tirem foto de tudo, porque a CAPES pede foto de tudo, não é uma coisa que a gente pede, até que eu sou muito feio na foto. Mas é importante que a gente registre todos esses momentos. Bora, meu povo! Vou lembrar no processo de seleção quem não apareceu com a cara na foto. Que horror! Não tem nada a ver. O nome disso é chantagem. Você me conhece, Patrick, que seu orientador de estágio. Eu nem sou não sou chantagista. Eu sei que eu conheço. O problema é quem não me conhece. Deixa quieto. Mamãe tá me chamando, sabe? Socorro. Bora, aparece logo aí, macho. Vocês fizeram como, Luciana? Só um print ou fizeram uma foto? Acho que só um print é até melhor. Aí foi só um print. Sejam breves. Vai, o print. Já fiz. Então, meu Todo povo, mundo feliz aí, porque vai muito ganhar. obrigado. Né? Como é? Todo A gente mundo já tem a cara de feliz, quem vai ser bolsista. porque vai ser bolsista PIBID, aí é todo mundo sorrindo na foto. Ó, o Isso. Patrick apareceu agora. Glória a Deus. É, Patrick, era melhor você não ter aparecido mesmo. Ops! Tá certo. Brincadeira. Eu vou lembrar dele. Que horror. Pois pronto, gente. Então, bom processo de seleção a todos. Qualquer questão a gente está disponível, tá? E já vão organizando esses documentos para já irem enviando para o e-mail. E aí, como eu falei, a gente vai fazer uma análise prévia desses dados, e aí vocês recebem um e-mail, assim que for feita essa análise, vocês recebem um e-mail dizendo, ó, tudo ok. Então, obrigado e boa tarde a todos. E a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal.